Pai do Senhor, adolescentes, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Então, hoje eu tô aqui trazendo a lição para vocês. Como vocês sabem, nós não podemos nos reunir em uma aula presencial. Então eu vim aqui trazer a lição para vocês de forma resumida e espero que vocês consigam entender, absorver um pouco do que eu quero passar, tá bom? Nós estamos falando da lição 12. Para vocês que não sabem, a lição está se refletindo sobre a vida de Jesus. Ela está falando sobre a vida de Jesus aqui na Terra, sobre exemplos dele. Já falamos sobre a ética que Jesus tinha, Jesus falando sobre o perdão, porque a vida de Jesus é um constante ensinamento para a gente da igreja, para gente, para nós cristãos, que estamos aqui para adorar a Deus. E a nossa lição hoje vai trazer como tema a vida de oração. A vida de oração que Jesus vivia. Jesus tinha uma vida de oração constante, uma vida de oração que não parava de orar, independente da situação, independente onde ele estivesse. Ele estava sempre falando com o Pai. Por quê? Porque Jesus sabia que o segredo para vencer, seja lá o que fosse, era orando. Você adolescente, você que quer vencer na escola, você que quer vencer, quem sabe fazer um jovem aprendiz, porque já está com a idade, quer ser vitorioso, quer vencer, às vezes sendo um jovem abençoado na igreja, um pregador, uma cantora, você tem que saber que a única forma de vencer na vida é orando, é falando com Deus, é confiando nele, estando em total comunhão com ele. Porque é o que Jesus quer. Jesus quer uma total comunhão, uma total amizade entre você e ele. Um laço, porque é fácil você ver amizades, amizades e colegagens. Colegagens, acredito eu, que são aquelas pessoas que você conhece, conversa, e aí, João, e aí, Carlos, tudo bem, acabou. Mas também tem aqueles amigos. Os amigos são aqueles que você chega e conta algo de você, aquele que você conta quando está feliz, quando está triste. Por quê? Porque ele é mais que um colega, ele é um amigo, ele é alguém íntimo de você. E também tem seu pai, que é aquele que você tem que confiar ainda mais e contar tudo para ele, porque ele sabe te aconselhar, ele já viveu, tem experiência, tem noção de vida. E assim Jesus quer nos ensinar. Jesus não quer que a gente tenha uma mera colegagem com ele, que nós sejamos colegas de Jesus. Não. Jesus quer que você seja um amigo dele. Jesus quer que você seja um filho dele. Porque só assim nós podemos ser vitoriosos. Só em oração, só lendo a Bíblia, só falando com Deus. É a única forma que nós temos de ser vitoriosos. O título da nossa lição é Uma Vida de Oração. O destaque dele diz assim. Vou ler para vocês. Naquela ocasião, Jesus subiu o monte para orar e passou a noite orando a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aqui nós vamos ver que Jesus vai subir, orar, falar com Deus no monte, que era um local onde Jesus costumava ir falar com o Pai. Certo? Então tá, o tópico 1 da nossa lição vai dizer assim, ó. Uma vida de oração, que é o mesmo nome do título. Jesus tinha, independente do seu, como podemos dizer, independente do escalão que Jesus estava, que Jesus era o quê? Jesus era Deus, mas também era homem. Ele sendo Deus, ele viveu como um homem, foi um homem. E nisso, Jesus precisava orar, porque um homem precisa orar, uma mulher precisa orar, o ser humano precisa orar, certo? E Jesus, então, ele vai nos ensinar através do exemplo de vida, que é o mais importante, porque creio eu que falar com palavras, falar bonito, eu posso falar bonito, o pregador pode falar bonito, um pastor pode falar bonito, mas se não trouxer a palavra aliada, junto, intrínseca no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua vida material, quando ninguém mais vê, não vale de nada. Então, se você não anda com a sua vida material e com a sua vida espiritual, com o que você ensina e o que você vive unidos, não adianta nada. E Jesus, além de pregar e ensinar a orar, ele vivia.
uma vida de constante oração. Então ele falava assim, ó, vocês têm que orar. Por quê? Porque eu oro e comigo Deus ouve. Então se eu oro e Deus me ouve, Deus vai ouvir você. Deus vai ouvir você adolescente, Deus vai ouvir você quando estiver em casa, quando estiver dentro do seu quarto orando, Deus vai ouvir você na igreja, quando tirar seus minutinhos de oração, antes de iniciar o culto. Deus vai ouvir você, às vezes, no momento que você não está podendo ajoelhar para orar. Quem sabe, às vezes, dentro de casa, lavando uma louça, limpando a bicicleta, quem sabe. Não sei, mas Deus estará ali, ouvindo. A vida de oração tem que ser uma vida constante. Sabe o que é lindo? Em constante oração. Então, temos que estar em constante oração, em constante vida com o Pai, em constante união com Ele. E Jesus vivia isso, vivia uma vida de constante união com Deus. E o livro de Lucas, capítulo 12, vai falar assim, ó. Lucas, capítulo 6. Vai falar assim, ó. Vou abrir aqui e ler para vocês. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Que diz assim, ó. E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aqui nós vamos ver que Jesus vai escolher os apóstolos. Jesus, escolhendo os apóstolos, ele, antes de escolher, vai fazer o quê? Vai no monte orar. O que a Bíblia nos ensina com isso? Que a lição quer nos trazer com isso? Que se a gente quer ter uma vida de vitória, quer acertar em nossas escolhas, em nossas decisões, nós temos que viver uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de conversa com Deus, intimidade com Ele, entendem? Então, por isso, nós devemos viver em oração, certo? Agora, outra coisa que é interessante é que Jesus trabalhava muito. Em Marcos, capítulo 6, versículo 40, diz assim, ó, 45 na verdade. Marcos, capítulo 6, verso 45, vai dizer. Marcos, capítulo 6, versículo 45, vai dizer assim. 45. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele se despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. O que quer dizer isso? Jesus estava ali no barco pregando, ensinando a multidão. Depois que ele terminou de ensinar, de falar à multidão, ele foi orar. Ele foi falar com Deus. Por quê? Porque é assim que a gente tem que ser, constante oração. Tá ali, fez os deveres, estudou, sobrou um tempinho livre, fala com Deus. Separa uma hora do teu dia, fala com Deus. Principalmente agora, nesse momento de quarentena que nós estamos passando. Tu tá precisando falar com Deus, aproveita, tem bastante tempo, fala com Deus, estuda a Bíblia, dedica um tempinho seu, separa uma hora por dia, 2 horas, lê a Bíblia, estuda, fala com Deus, porque Ele quer te abençoar, Ele quer trazer vitória, Ele quer ser na sua vida, Ele quer a sua amizade. Jesus quer uma amizade verdadeira com você e não uma simples colegagem. Jesus ensinou como a gente deve orar. Sabiam disso? E como que é que a gente deve orar? Eu vou ler um texto para vocês, que está na Bíblia. Todos esses textos eu estou passando a referência para vocês abrirem a Bíblia de vocês e irem acompanhando. Que diz assim, vou abrir aqui para vocês e ler. Essa está em Mateus, capítulo 6 também. A gente leu 3 capítulos 6, né? Lucas 6, Marcos 6 e Mateus capítulo 6. Versículo de número 5, que vai dizer: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe
pedirdes. O que quer dizer então? Que Deus está aqui falando assim para vocês. Filhos, quando vocês orarem, vocês não precisam berrar em frente de praça para Deus ouvir vocês. Não. O que Jesus quer de vocês? Uma oração sincera, uma oração verdadeira. Que quando vocês estiverem dentro do seu quarto, quando vocês estiverem dentro da sua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha e ora. Fala com Deus. Deus quer isso de você. Deus quer uma oração sincera. Sabe o que está dizendo aqui? Deus não precisa de uma oração de 3 horas falando palavras repetidas. Deus quer que você ore 3 horas, mas de coração. Se não for para orar de forma sincera, ora 5 minutos, mas que sejam 5 minutos de uma vida verdadeira, 5 minutos de palavras que saem do seu coração, 5 minutos de sentimentos reais, porque o que Deus quer não são palavras repetidas, não. Deus quer palavras de sinceridade, de honestidade, de verdade, que saiam do seu coração. E não palavras repetidas. Deus não quer que você se amostre para os outros. Você pode orar alto? Pode, ora alto, ora do jeito que você se sentir bem, mas ora para falar com Deus. Se você ora alto, se você grita falando para que os próximos que estão perto de você vejam, não está valendo de nada. A sua glória está aqui na terra. As pessoas vão te ver e falar: poxa, que homem de Deus, homem abençoado. E já ganhou seu galardão. Mas você, quando orar, fala com o Pai, e Ele que te vê, te recompensará. E Jesus ensina, né? Ele fala: quando orar, faz isso, porque assim nós vamos orar. E também vai nos dar um modelo de oração, que é interessantíssimo, que eu acho que muitos aqui sabem de cor e salteado essa oração. E a Bíblia vai dizer assim em Mateus capítulo 6, versículo 13. Na verdade, versículo 9 até o 13, tá bom? Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esse texto vai nos falar sobre a oração que Jesus nos ensina, o modelo de oração. Eu já vou resumir os 2 últimos tópicos para não ficar um vídeo muito grande. Vai falar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aqui nós vamos ver que Jesus vai reconhecer: Deus, tu és nosso Pai, tu és nosso Senhor. Ele tem esse reconhecimento da divindade, da glória de Deus. E vai nos lembrar também que um dia o reino de Jesus vai se realizar. Venha a nós o teu reino. É um clamor dizendo, lembrando que o Senhor está vindo. Eu não posso esperar, não posso ficar desapercebido, porque o reino do Senhor está próximo. Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade. E esse 10 eu vou deixar para depois. E diz assim, ó, versículo 11: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso aqui é forte, né, meus adolescentes? Que quer dizer o quê? Quer dizer que nós devemos pedir a Deus o necessário, o pão de cada dia, o alimento. Esse Deus nunca vai nos deixar faltar, por mais difícil que esteja a situação, por mais precária que ela esteja, o pão de cada dia, Deus vai prover. Ora e pede assim: Deus, me dá o necessário para a minha vida, me dá o que eu preciso para a minha vida, me dá o que eu estou necessitando nesse momento. E Deus vai te dar o pão de cada dia. E o versículo 12 fala assim, ó: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui é uma oração pedindo perdão, reconhecimento. Deus, eu sou pecador e eu preciso de perdão. Me perdoa, assim como tu me ensinaste a perdoar. Eu perdoo aqueles que me ofendem, porque eu não sou melhor do que eles. Porque eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou merecedor de perdão, mas eu estou perdoando. Então eu peço que assim como eu tive complacência de alguém, tenhas piedade da minha alma. Me perdoa, Deus. Essa é nisso que Jesus está querendo dizer para a gente falar. É isso que Jesus está nos ensinando com essa versículo. E aí tem 2 versículos que a lição deixa para falar um pouquinho depois, que é assim, ó: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Uma coisa importante. Tem até outro hino também que vai nos lembrar, né? Se Deus fizer, Ele é Deus.
Se não fizer, ele é Deus. A gente tem que aprender, meu adolescente, que às vezes, por mais que a gente queira que as coisas estejam de acordo com os nossos objetivos, as coisas vão ser de acordo com o plano de Deus. As coisas vão ser de acordo com o que Deus quer, não com o que eu quero. Com o que Deus quer, não com o que eu vou fazer. Com o que Deus quer e não com o que eu quero. Você tem que sempre se lembrar disso. Então nós temos que fazer o quê? A vontade de Deus acima de todas as coisas. E pedimos para Ele, Senhor, faz a tua vontade. Porque a vontade dele é a melhor coisa que ele pode fazer na nossa vida. A vontade dele, os planos dele são maiores do que os nossos planos. A Bíblia vai nos dizer o quê? Que Jesus, que Deus, ele quer nos dar o melhor. E se ele quer nos dar o melhor, como que a gente vai reclamar do que ele vai nos dar? Não tem como. Deus tem o melhor para nossa vida sempre. Por mais que a gente não entenda a escolha dele hoje, ele sabe o que seria melhor hoje, porque ele vê o amanhã. Então fala assim, Deus, quando vocês orarem, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Faz o teu querer na minha vida. Senhor, me leva para onde tu quiseres. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. E não se afasta, Senhor, de mim, a sua escolha nunca. Sempre fala assim, Deus, que a sua escolha venha a ser a minha. Que a tua vontade venha a ser a que eu venha a realizar. Não me deixe escolher caminhos errados. Aí veio o segundo. Não me induzas à tentação, mas livra-me do mal. Aqui é interessante que ela vai nos mandar fazer o quê? Pedir a Deus para nos livrar do mal. Porque a gente não vence sozinho, mas com Deus a gente é mais do que vencedor. Eu não lembro se eu citei o exemplo do Popeye, que o Popeye é um desenho animado, né? Que ele precisava de força para vencer. Aí, quando ele comia o espinafre, ele ficava forte e vencia o seu oponente, o Brutus, que era mais forte que ele, naturalmente. Então, o que nós aprendemos aqui? Como se chama agora? O espinafre do Popeye, que era o espinafre do Popeye, que era a sua força, para o crente é a oração e a leitura da palavra. Um crente que lê a Bíblia, um crente que ora, vence o Brutus, vence o inimigo, vence as provações, vence as tentações, porque a tentação só se vence com oração, com leitura da palavra. Então, essa nossa aula de hoje, ela vai nos lembrar o quê? Orar sempre de forma constante, de forma sem parar, orar sendo sinceros, independente do tempo que for, ora de forma sincera, assim como Jesus nos ensinou, porque Jesus tinha uma vida de constante oração. Fiquem com Deus, Deus abençoe, Deus guarde, proteja vocês e estejam aqui na Assembleia de Deus do Trevo. Em breve estaremos com as nossas escolinhas nos dias normais, mas por enquanto a gente vai estar aqui por essa forma de vídeo ou por outras formas, entrando em contato e pedindo para vocês não esquecerem. Deus está com vocês em todo o tempo. Ele vai guardar vocês e proteger vocês. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém?